O mistério da Casa das Sombras. Você já ouviu falar sobre a Casa das Sombras? Um lugar perdido no tempo, esquecido pela maioria, mas que ainda carrega sussurros de um passado sombrio. Localizada em uma pequena vila no interior, esta casa tem uma história que ninguém ousa contar. Os moradores evitam até mesmo passar por perto depois do pôr do sol. Dizem que quem entra lá jamais sai o mesmo. Você teria coragem de descobrir o que acontece dentro dessas paredes? Tudo começou há mais de um século, quando uma família rica se mudou para a propriedade. Eram conhecidos por seu estilo de vida extravagante, mas também por algo que ninguém sabia explicar: um silêncio perturbador sempre os cercava. Não havia festas, risos ou qualquer sinal de alegria. Apenas o som do vento uivando e, às vezes, um grito que ecoava na calada da noite. A lenda diz que algo foi invocado naquela casa, algo que nunca deveria ter sido acordado. Hoje, a Casa das Sombras está abandonada, mas ainda emana uma energia inquietante. Muitos tentaram desvendá-la. Pesquisadores, curiosos e até caçadores de fantasmas entraram com câmeras e equipamentos. A maioria voltou correndo antes de passar 10 minutos lá dentro. Alguns descreveram sentir um peso no peito, como se algo os observasse. Outros juram que ouviram risadas infantis, mesmo sabendo que ninguém morava ali há décadas. Mas o mais assustador? Alguns nunca mais foram vistos. Neste vídeo, vamos explorar a história real por trás dessa casa e as teorias mais perturbadoras sobre o que pode estar acontecendo lá dentro. Será que há uma explicação lógica para os eventos, ou estamos lidando com algo além do nosso entendimento? Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar sua visão sobre o mundo para sempre. Se você é corajoso o suficiente para continuar, já deixe o like e se inscreva no canal, porque hoje, vamos mergulhar em um mistério que poucos ousam enfrentar. Respire fundo, apague as luzes e aumente o volume. A jornada para descobrir os segredos da Casa das Sombras começa agora. E lembre-se, o medo é apenas o começo. Logo que você se aproxima da Casa das Sombras, algo parece mudar no ar. O vento fica mais frio, as árvores ao redor se curvam como se fossem silhuetas observando cada passo seu. A construção está em ruínas, mas ainda guarda uma imponência que desafia o tempo. Janelas quebradas, paredes cobertas por trepadeiras e uma porta de madeira que parece gemer quando balança com a brisa. Porém, o que mais chama a atenção é o silêncio. Não há pássaros, nem o som de folhas se mexendo. Apenas um vazio, como se a própria natureza evitasse aquele lugar. Entrar na casa é como atravessar um portal para outra dimensão. O ar é pesado, com um cheiro de mofo misturado a algo que você não consegue identificar, algo metálico, talvez sangue antigo? O chão de madeira rende a cada passo, como se sussurrasse segredos há muito enterrados. Nas paredes, marcas que parecem desenhos infantis. Mas o detalhe perturbador é que os desenhos são feitos com algo que se assemelha a carvão, ou talvez algo muito mais macabro. Ninguém sabe ao certo, mas a sensação de estar sendo observado é quase insuportável. No andar de cima, há um quarto que muitos evitam. Os poucos que tiveram coragem de entrar descreveram uma sensação de asfixia, como se algo os empurrasse para fora. Dizem que no centro do cômodo há uma cadeira de balanço antiga que nunca está no mesmo lugar. Um grupo de investigadores relatou ter visto a cadeira se movendo sozinha, de um lado para o outro, como se alguém invisível estivesse sentado ali. E então, todos ouviram uma risada fina, quase infantil, mas que vinha de todos os lados, impossibilitando saber de onde exatamente surgiu. Mas o mais curioso sobre a Casa das Sombras é o espelho no salão principal. Enorme, com moldura dourada e cheia de detalhes que parecem rostos gritando. Os antigos moradores acreditavam que ele era um portal, um objeto que conectava o nosso mundo ao dos mortos. Segundo as lendas, se você ficar tempo demais olhando para o espelho, verá algo se mexer atrás de você, mesmo que esteja sozinho. Um relato particularmente assustador é o de uma mulher que jurou ter visto sua própria imagem no espelho sorrindo, mesmo quando seus lábios estavam imóveis. Cada pedaço dessa casa carrega uma história não contada. Sussurros sobre desaparecimentos, rituais e presenças que parecem brincar com os vivos. Mas por que essa casa?
O que aconteceu naquele lugar que tornou impossível apagar suas cicatrizes? Quanto mais você investiga, mais perguntas surgem. Talvez, para descobrir a verdade, seja necessário algo mais do que coragem. Afinal, há segredos que deveriam permanecer escondidos. Os mistérios da Casa das Sombras não terminam no que se vê, é o que se sente que deixa as pessoas mais perturbadas. Aqueles que passaram uma noite ali, por mais breves que tenham sido as horas, relatam sonhos que pareciam mais reais do que a própria vigília. Em muitos desses relatos, o mesmo padrão se repete: uma figura alta, encapuzada, aparece nos sonhos. Seu rosto nunca é visível, mas seus olhos, intensamente vermelhos, ficam fixos no observador. Alguns dizem que ouviram essa figura sussurrar seus nomes, enquanto outros afirmam que ela apenas os observava, imóvel, até o despertar. Mas o que realmente assusta é que, ao acordar, várias pessoas encontraram marcas de mãos em seus braços, como se algo tivesse realmente tocado nelas. Há também a questão das luzes. Vizinhos da região dizem que, em noites sem lua, é possível ver clarões fracos vindo das janelas do segundo andar. Como se alguém estivesse andando pela casa com uma vela na mão. O curioso é que, ao investigarem a origem dessas luzes, os moradores que tiveram coragem de se aproximar nunca encontraram nada, nem vela, nem fogo, nem qualquer indício de alguém por perto. Alguns acreditam que isso seja um sinal dos antigos moradores da casa, tentando iluminar o caminho para algo, ou alguém. As histórias da casa remontam a um evento particularmente sombrio que, dizem, foi o início de tudo. Em 1876, a matriarca da família, Isadora Monteverde, ficou obcecada por espiritualismo. Na época, as sessões espíritas estavam em alta, e Isadora fazia questão de ser a anfitriã mais disputada da região. Em uma noite, decidiu realizar uma sessão especial, algo que chamou de o chamado das sombras. A intenção era se comunicar com o espírito de sua filha caçula, Helena, que havia morrido aos 7 anos de idade em circunstâncias misteriosas. Testemunhas dizem que, durante a sessão, Isadora começou a falar em uma língua que ninguém conhecia, e a luz dos candelabros se apagou subitamente. Quando a luz voltou, a mesa estava vazia, todos haviam desaparecido. Nunca mais foram encontrados. Após esse evento, a casa foi abandonada, mas algo permaneceu. Moradores relataram ouvir os gritos de Isadora vindos da casa, como se ela ainda estivesse tentando terminar o ritual. Outros juram que, ao se aproximar das janelas, conseguem ver o rosto de uma garotinha que ninguém conhece. Uma vez, um grupo de jovens decidiu invadir a casa e passou horas tentando desvendar os mistérios. Eles nunca falaram sobre o que aconteceu lá dentro, mas um dos integrantes foi encontrado semanas depois em estado de choque, murmurando apenas uma frase: eles estão todos lá, mas não são mais humanos. A história da Casa das Sombras continua a crescer, alimentada por novos relatos de quem ousa se aventurar. Mas há um padrão que ninguém ignora: aqueles que tentam desvendar os segredos mais profundos da casa sempre voltam diferentes, ou simplesmente não voltam. O que há por trás dessas paredes que transforma vidas para sempre? Seria apenas a imaginação humana brincando com nossos medos mais primordiais, ou algo realmente sinistro está espreitando, à espera do próximo visitante? A Casa das Sombras permanece envolta em mistério, desafiando o tempo e a coragem de quem tenta explorá-la. As histórias, os sussurros e os eventos inexplicáveis que cercam esse lugar nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre o desconhecido. Será que os antigos moradores ainda estão presos ali, revivendo um ciclo interminável de dor e desespero? Ou a própria casa ganhou vida, alimentando-se dos medos daqueles que ousam cruzar seu limiar? Uma coisa é certa: a Casa das Sombras é um lembrete de que nem todos os segredos devem ser desvendados. Agora eu quero saber: você teria coragem de entrar nessa casa e enfrentar o que está além da compreensão? Se gostou dessa história e quer acompanhar mais mistérios, lendas e casos assustadores, deixe o like e se inscreva no canal. Isso ajuda a trazer mais conteúdos como este e nos motiva a mergulhar ainda mais fundo no sobrenatural. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E lembre-se, o desconhecido está sempre mais perto do que imaginamos. Até o próximo mistério!